vamos ler em Êxodo capítulo 20, versículo 3, quem encontrou diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, um versículo muito conhecido: não terá outros deuses diante de mim. Vamos ler todos juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez na Tua presença para agradecer, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Pedimos que as mãos do Senhor estejam estendidas mais uma vez. Abençoa aquele que aqui chegou nessa noite, que está aqui na tua casa, aqueles que ainda vão chegar, tragam todos debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor Deus de Israel, abençoa aquela pessoa que também nos acompanha através da internet, do canal Ebenezer Oficial. Abençoa a casa dela, a família dela, e derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que ainda irão nos assistir através da internet. Abençoa a todos em nome de Jesus e toma direção em nome do Senhor. Podeis tomar o seu lugar. Primeiro, nós estamos diante de uma palavra muito importante aqui, que vem falar sobre a questão: não terás outros deuses diante de mim. Isso são, nós vemos aqui, os 10 mandamentos do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos o Senhor frisar aqui é a questão da idolatria. Nós precisamos entender que a idolatria é pecado, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos deixar de dar honra a quem merece honra, para idolatrar pessoas, situações, objetos e assim muitas outras coisas. Então, a primeira recomendação entre os 10 mandamentos de Deus é para que nós tenhamos cuidado, Então essa era a orientação de Deus, porque o povo veio de meio de um povo idólatra, O povo os egípcios era um povo totalmente idólatra, servindo a vários deuses. E então o Senhor, dentro dos 10 mandamentos, o primeiro é esse: não terás outros deuses diante de mim. Então já fica certo aqui, nós entendendo que o Deus que nós servimos, a honra, a glória, como nós louvamos alguns corinhos, tudo tem que ser para Deus. Quando nós dividimos, e queremos dividir essa adoração a quem é de direito, nós pecamos, nós acabamos errando diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero aqui falar sobre essa idolatria. Não é uma simples idolatria, uma idolatria oculta, Então vamos falar sobre isso. A idolatria, a idolatria oculta, porque existe essa idolatria oculta, a qual muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, estão praticando essa idolatria. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem ciúme de nós, é um Deus que tem zelo pelo seu povo, e assim Ele não quer e não aceita que a glória seja dividida. Mas também, quando nós falamos de idolatria, logo vem na mente das pessoas imagens de escultura, imagens, pessoas se prostrando diante de ídolos, que é uma forma principal de idolatrar. Agora, vem logo na mente de muitas pessoas, as pessoas católicas, que têm costumes às vezes de adorar imagens de escultura. Então, e não só os católicos, mas como diversas religiões, pelo mundo afora. Mas ao povo hebreu, ao povo escolhido, Deus deu uma recomendação para que não colocasse nenhuma imagem de escultura diante dele, ou seja, no lugar de Deus, nada pode substituir, e nada tem que servir de intercâmbio, ou seja, de ligação para que você adore a Deus. O único Deus que merece ser adorado é o nosso Senhor, e você tem livre acesso a falar com Ele, sem ter que precisar de ninguém para que faça essa comunicação. Porque até no Antigo Testamento nós entendemos que o sacerdote tinha um papel fundamental, de levar as preces do povo, receber a palavra, o profeta, para entregar para o povo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, tudo isso findou. Deus ainda usa profeta? Pode usar.
mas hoje você tem acesso, livre acesso ao céu. Então, quando precisar, clame ao Senhor. Quando precisar, não precisa de intermediário não, vai direto, vai na fonte que é Jesus e a resposta virá. Mas quando falamos sobre idolatria, logo vem na mente, né, pessoas diante de imagem, e eu sei que muitos católicos também estão nos assistindo, né, se tem alguém que é católico, está no nosso meio, nós não estamos aqui para fazer discriminação de ninguém, e não se sinta ofendido, mas quando falamos de idolatria, logo o ponto que se ataca logo, e muitas pessoas mesmo não entendendo, acham que não, está atacando. Não, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é o nosso respaldo, e mesmo a Igreja Católica, ela tem 7 livros a mais na Bíblia Católica, aos quais não foi considerado livro autêntico, nem foram tirados do meio da Bíblia dos cristãos. E esses 7 livros a mais, né, são livros conhecidos como apócrifos, ou seja, que não foi encontrado nele a inspiração que fosse suficiente para ser considerado como um livro correto para estar entre os livros, no meio do livro da igreja cristã, da Bíblia evangélica. Mas na igreja católica tem 7 livros a mais, e eu quero ler aqui sobre um desses livros, que é o livro chamado Baruque. Baruque. Você que é católico, que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Baruque. Ou os irmãos, eu sei que ninguém aqui tem essa Bíblia, mas eu peguei essa parte da Bíblia aqui, eu quero ler para os irmãos, porque estamos falando de idolatria, e não somente na Bíblia, né, que nós temos, não só essa parte que eu li aqui em Êxodo 20, versículo 3, mas em diversidades da Bíblia vai falar acerca de não idolatrar, ou seja, não ter outros deuses diante da igreja, daqueles que buscam a presença do Senhor. Mas olha o que diz Baruque no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. E por causa dos pecados que cometeste contra Deus, que ides deportado para a Babilônia, como prisioneiro por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Nós conhecemos a história. Quando chegardes à Babilônia, será para ficar de lá por muito tempo, durante longos anos, ou seja, ficaram 70 anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Isso no livro de Abacuque, capítulo 6, versículo 1 e 2. 3. Ireis ver na Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros, e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros ou pagãos, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes as multidões comprimir-se em torno deles para adorá-lo, dizei no silêncio do vosso coração, versículo 5 de Baruque, o final do versículo, é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. É somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Repita comigo, é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Pode melhorar, é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Você pode aplaudir o nome do Senhor e glorificar o nome dele? É somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Não me leve a mal, você que é católico, porque estamos falando da idolatria, e aqui está na Bíblia dos católicos. Então, entre os livros, o livro de Baruque, no capítulo 6, está dizendo acerca da idolatria. Então, o que nós queremos falar aqui, é que muitas pessoas já se despertaram e entenderam que quem merece ser adorado é só o Senhor.
Não existe nada e nem ninguém. No final do versículo está dizendo: olha, quando vocês vê a multidão se reunindo e se comprimindo, ou seja, se aglomerando para em torno delas para adorar, dizei em vossos corações que somente o Senhor é que nós devemos adorar. Então nós temos a convicção disso. Então eu li essa passagem aqui porque sempre que nós falamos sobre idolatria, logo as pessoas se sentem ofendidas, dizendo: não, está fazendo acepção, está querendo atacar. E nós estamos mostrando dentro da Bíblia, né, dos cristãos, assim como os católicos também têm, e nos livros que estão acrescentados na Bíblia católica. Agora é interessante, queridos e amados irmãos, que toda literatura ela precisa passar por um processo chamado imprimato. Esse imprimato é uma questão de averiguação, ou seja, todo livro dentro do Vaticano que foi lançado, seja esse de Baruch, outros livros, todo livro que é repassado para que os seus seguidores leiam com credibilidade, ela passa por esse imprimato. Ou seja, imprimato é como se fosse um selo de qualidade. É como um Inmetro que faz alguma coisa e lá está o selo do Inmetro garantindo que aquilo é seguro, que aquilo é verdadeiro e não tem ali nenhum perigo. Então passa-se por esse imprimato, né, uma cooperativa de pessoas entendidas, teólogos, né, que estudiosos da palavra, e então se torna verdadeiro, assim como nós vemos este livro. E aqui, para que eles obtessem esse livro, né, chamado Baruch, no capítulo 6 que nós lemos aqui, ele passou por uma aprovação, né, em uma comissão no Vaticano. Então o que nós entendemos? Então fica confirmado que é seguro fazer o que está neste livro, nessa literatura aqui. Então nós percebemos o quê? Que eles estão mostrando que eles podem ler e obedecer. Então, muitas pessoas sendo católicas e adorarem mais, sabendo que existe aqui uma regra, dizendo para que não adore a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então fica aí o recado. Nós precisamos entender, não só como nós lemos aqui em Êxodo 23, mas se nós formos olhar também no Salmo 115, vai falar também sobre a idolatria, sobre os deuses de madeira, de prata, de ouro, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem nariz, mas não cheira, e a boca dele não sai som algum. Então a Bíblia ainda vai dizer: torne-se semelhante a ele aqueles que os constroem e aqueles que confiam nele. E a igreja de Cristo tem que se livrar de todo tipo de idolatria. Idolatrar uma imagem fulana, ciclana, né, que é canonizada pelos católicos, né, porque não vamos canonizar fulano, ciclano como um santo a partir de agora, né, vai ser tido como santo. Mas a igreja cristã, ela tem que tomar cuidado, porque essa é uma idolatria fácil de ser vista, mas existe muito tipo de idolatria, e essa idolatria que eu quero falar é uma idolatria oculta, que muitas pessoas acabam idolatrando, não só porque pertence a uma outra religião, mas mesmo os evangélicos continuam idolatrando. E nós precisamos tomar cuidado. Não terá outros deuses diante de mim, o versículo que lemos. Então este foi um dos primeiros mandamentos entre os 10. Por quê? Depois da libertação do povo do Egito, né? Nós sabemos que no Egito o povo adora vários deuses. Essa é a religião dele, a cultura deles, de adorar vários e vários deuses. Então o propósito do mandamento aos judeus deveria ser cultuar somente o único Criador dos céus e da terra. Quem aqui é adorador do Deus Criador dos céus e da terra, levanta a sua mão e glorifica o nome dele. Então nós devemos entender que Deus também teria de ser prioridade na vida deles. Quando Deus diz: não colocará
diante de mim imagem de escultura, Deus está dizendo: eu sou a prioridade na sua vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda isso, igreja do Senhor, você que me assiste. Deus não divide, e mesmo que seja a idolatria oculta, nós precisamos tomar cuidado, porque o que tem de crente idolatrando não é brincadeira. E essa é a grande verdade. Então veja bem, para a igreja não é diferente. Deus também nos deixou um mandamento semelhante. Tudo bem, está lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo de número 20, versículo 3, que nós lemos. E no Novo Testamento fala sobre a idolatria, sim. 1 João 5, 21. Olha o que a Bíblia vai dizer: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Olha aí a recomendação para a igreja do Senhor: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado, temos que tomar cuidado. Podemos que dizer aqui que ídolo é também tudo aquilo que colocamos à frente de Deus. Olha aí, idolatria oculta. Tem muita gente dizendo ser cristão, idolatrando coisas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente pensa que está agradando a Deus e estamos entristecendo o Deus Criador dos céus e da terra com as nossas atitudes. Então nós percebemos aqui, tudo que é colocado na frente de Deus, isso se torna uma idolatria, ou que ocupa lugar de Deus em nossas vidas. Ei, será que Deus é prioridade na vida dos cristãos? Porque quando fala de idolatria, é o catolicismo, outras religiões não, mas hoje o que tem de crente evangélico idolatrando não é brincadeira. E essa palavra que eu venho ministrar nessa noite é para você, obreiro, é para você, cristão, que glorifica e exalta o nome de Jesus e ainda continua com idolatrias ocultas, adorando, participando de coisas e dando prioridade a coisas que não é Deus. Tem muita gente que poderia estar aqui nessa noite e não vieram porque deram prioridade a outras coisas. Estão dando prioridade a coisas que não edifica e não fortalece, e ainda diz ser cristão, enquanto muitos que servem a outra religião, muitas das vezes têm mostrado um devocional sincero ao Deus que eles servem. E a igreja que diz ser aquela que adora o Criador dos céus e da terra, está servindo a Deus pelas metades ou de qualquer maneira. Então essa palavra aqui é para nós cristãos. Esta palavra aqui é para nós que dizemos ser evangélico e muitas das vezes estamos servindo a Deus com reserva, estamos servindo e adorando a Deus com limitações. E nessa noite eu quero te dizer, neste lugar aqui, nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Se você quer adorar, quer servir a Ele, então dê espaço, dê lugar e diz: Senhor, esta casa é sua, entra nela, e o Senhor é que comanda o meu espaço, e eu quero fazer a tua vontade. É desse jeito, idolatrias ocultas. E nós vamos falar em alguns pontos aqui de idolatrias ocultas, porque todos nós somos católicos, você sabia? Só que nós somos católicos, apostólico, cristão, enquanto outros são católico, apostólico, romano. Mas nós somos católicos, só que somos cristãos. Só que muitos, mesmo saindo o catolicismo romano, ainda continua com idolatrias ocultas dentro da igreja. E isso é um perigo, porque o Deus que sonda o meu e o seu coração, Ele conhece a nossa vida. E é um perigo, porque quando Deus olha e vê que não há mais espaço para Deus, Ele não faz mais nada. Deus não invade a vida de ninguém. Deus respeita o livre-arbítrio de todos nós. Deus dá a decisão de escolha para mim e para você. Mas nós precisamos ter a consciência que se vamos servir a Deus é de corpo, alma e espírito. Tem que desfazer do nosso ego, porque Deus não está em casa onde habita outras coisas, ou lugar
casa que sou eu e você é morada de Deus ou não é? É outra coisa que está operando e trabalhando aí. Mas se é morada, se é casa de Deus, então dê lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, e não coloque Deus em segundo plano. Os evangélicos hoje estão mais preocupados com outras coisas e deixando a obra de Deus em segundo lugar, dando prioridade a outras coisas e dizendo: eu sou um cristão. Que tipo de cristão tem sido nós? Temos sido nós diante do Senhor? Agora veja bem, alguns deuses que os cristãos têm colocado na frente de Jesus. Primeiro, Deus do prazer. Deus do prazer. Eu disse para os irmãos que ia falar aqui sobre idolatrias ocultas. E há um Deus chamado prazer. E a Bíblia vai dizer no livro de 1 João 2, do 15 ao 17, o seguinte: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, tem muitas pessoas buscando prazeres no mundo. Tem pessoas, seja esse prazer, olha bem, seja o prazer lícito ou ilícito, é um tipo de idolatria. E nós percebemos o que? Tem nos afastado de Deus, então isso é ruim. Então o Deus chamado prazer: eu tenho que me divertir, eu preciso fazer isso. Não que o cristão não tenha direito, tem. Mas tem pessoas que trocaram o culto na casa de Deus, trocaram o evangelismo, trocaram a obra do Senhor para se divertir. Isso é o Deus do prazer. E se nós olharmos aqui, são festas. Quantos cristãos não congregam mais por causa das festas? Quantas pessoas deixam de vir a um culto abençoado para estar numa festividade, num aniversário, num casamento? Agora eles foi brecado. Deu uma brecada aí, que muitos que gostavam de estar nas festinhas no sábado, pode olhar os cultos na igreja no sábado, não é só aqui, é em qualquer igreja, todo culto no sábado é com pouquíssimas pessoas. Sabe por quê? As pessoas estão buscando o Deus do prazer, que é de poder estar na festinha A, festinha B, aniversário fulano e ciclano, e estão deixando de lado a adoração e a glorificação ao Deus de Israel. Está dizendo: eu sou um crente, está com idolatria oculta. Cuidado, tomamos cuidado com isso, porque o Deus que nós servimos é fiel para fazer todas as coisas, diversões, entretenimentos. A igreja pode se divertir, sim, pode ter entretenimento, pode, mas tudo no momento e na hora certa. Mas a prioridade é ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, quantas das vezes você deixou de ir a uma festa, a um convite por causa da obra? Eu não posso. Eu vou fazer um churrasco lá em casa tal dia. Eu não posso, que eu estou ocupado na obra de Deus. Domingo à tarde tem um churrasco lá na minha casa, vai ter uma festa, vai ter uma diversão fulana de tal, e você diz assim: eu não posso, eu estou no evangelismo, eu estou fazendo uma visita. Sabe o que é isso? Prioridade ao Deus que diz que não colocará nada diante de Deus. Deus em primeiro projeto, em primeiro plano na minha e na sua vida, e as coisas começam a acontecer de forma gloriosa, e Deus começa a derramar as bênçãos dele. Mas nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm colocado concorrentes com Deus. Está na igreja, às vezes até vem no culto, e como é que está aquela festinha? Será que vai cortar o bolo? Porque não tinha jeito, ele era obreiro, estava escalado na igreja, ele veio, mas veio para cá e o pensamento ficou lá: será que vai dar tempo aquele pastelzinho frito? Comes e bebes, será que eu alcanço? Será que vai dar certo? E isso, irmão, é alguém que está dividido.
E tem crente que diz ser cristão, que fala de outros tipos de idolatria, de outras religiões, mas o próprio evangelho está pior do que muitas outras religiões por aí. Quando se trata em uma adoração, uma idolatria oculta, camuflada, e Deus conhece o coração de todos. E nós precisamos tomar cuidado, porque o dia de Jesus está se aproximando, o arrebatamento está para acontecer, mas muitas pessoas que dizem ser cristãs estão envolvidas em idolatria de todas as maneiras, e ainda estão dizendo que é prioridade na casa de Deus, que Deus em primeiro lugar, e tem deixado somente o resto para o Senhor. Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Quando for ofertar alguma coisa, oferte o melhor. Quando for fazer alguma coisa, faça o melhor que você tem, porque Deus não merece resto. Deus é um Deus de primícia, porque quando Ele faz por nós, Ele faz o melhor. E Ele provou isso na cruz do Calvário, quando enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Agora imagina bem, quem aqui tem coragem de oferecer o seu filho para morrer por uma humanidade corrupta e sem misericórdia? Fala aí agora, pensa um pouco. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aí, o escritor de João 3,16, ele não tem nem capacidade de mostrar o tamanho do amor de Deus, que ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo. Como é que eu vou mensurar isso aqui? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que já provou para você, e não precisa provar mais nada para ninguém. Então esse Deus merece o meu melhor louvor, o meu melhor glória a Deus, o meu melhor aleluia. Esse Deus merece o melhor do meu tempo, tem que ser dele. Aleluia. Então Deus do prazer, 2 Timóteo 3,4 diz assim, olha bem o que diz a palavra: nos últimos dias, homem seria mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Nos últimos dias, os homens seriam mais amigo dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Como é que nós temos nos comportado diante do Senhor? Será que nós temos colocado Deus em primeiro plano em nossas vidas? Porque se isso está acontecendo, eu estou sendo mais amigo das coisas dessa vida, dos prazeres, do que de Deus. Eu estou perdido, estou idolatrando um Deus chamado prazer. Ah, mas é tão bom. Mas passa. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquilo que é de Deus permanece eternamente. Você pode colocar isso no seu coração: o que é de Deus não passa, o que é de Deus não é momentâneo. A alegria do mundo é momentos, é prazeres, é deuses do prazer, mas Deus de Israel te traz uma paz, um prazer eterno e jamais cessará. E buscando o Deus do prazer, muitas pessoas estão afastadas, sem força, sem compromisso e sem nenhum tipo de responsabilidade na casa de Deus. Vem à casa de Deus quando quer, quando pode, e não tem mais responsabilidade com o reino. Em palavras que falamos aqui no domingo, na quinta-feira passada, diz que Deus nos fez reino e sacerdote, para que nós possamos manter a lamparina e a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Mas tem muitas pessoas com as lâmpadas apagadas, tem muita gente mortos espiritualmente, são verdadeiros cadáveres ambulantes quando se fala espiritualmente. E nessa noite nós estamos falando aqui sobre pecados e idolatrias ocultas, e muitos disso está acontecendo entre o povo que se diz ser cristão.
evangélico. Então tome cuidado e priorize Deus na sua vida e não o prazer. Agora veja bem, segundo ponto, Deus do trabalho. Olha bem, uai pastor, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Claro que tem que trabalhar. A Bíblia diz que o homem comerá do suor do rosto. E se nós observarmos a palavra de Deus no Salmo 127, versículo 2, a Bíblia diz que também é inútil levantar cedo e chegar tarde. E assim tem sido a vida de tantas pessoas. Pessoas que fizeram do trabalho o seu Deus. Pessoas que não souberam administrar e controlar o seu horário de forma correta e hoje já não tem mais tempo para a obra do Senhor. Isso é idolatria, não. O meu trabalho é tudo para mim, é. Não estou dizendo que o trabalho não é importante, mas não pode ser maior do que Deus. Eu vejo crente dizer, se eu perder esse trabalho, esse serviço, esse emprego, eu estou perdido. Tá não, irmão. Está perdido é se não voltar para os pés do Senhor e se perder a presença do Espírito Santo. O que tem de gente aliançado com o trabalho de uma forma ferrenha, não que você não deva ser um bom funcionário, deva ser sim. Deve ser um empregado que trabalha nessa empresa, aonde quer que você esteja, na casa de família, com honra, com alegria, sim. Mas não faça do seu trabalho o Deus da sua vida. Isso é idolatria, quando alguém diz, o meu trabalho eu não posso viver sem ele. E tem gente que por causa do trabalho, trabalha de dia e de noite, e não consegue mais adorar e bendizer o nome do Senhor. Então a Bíblia está dizendo no Salmo 127, 2, inútil é levantar cedo e chegar tarde. A Bíblia diz que muitos trabalham e tudo que faz coloca em um saquetel furado. Já imaginou alguém colocando dinheiro no saquetel furado? O que ele vai ter no final da caminhada? Nada. E nós precisamos entender que trabalhar é questão de honra. Jesus Cristo nos ensinou isso. O apóstolo Paulo também nos ensinou isso. E é honra para qualquer pessoa trabalhar. Mas muitos têm feito do seu trabalho o seu Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem é graças ao Deus que abriu a porta para você. Tem algumas pessoas que estavam na casa de Deus, louvando, trabalhando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, e quando apareceu aquela porta de emprego, essa pessoa nunca mais veio na igreja. Pastor, e aí, irmão? Não tem tempo, estou trabalhando. E aí, irmão? Não tem tempo, é domingo. Não, agora estou muito cansado, porque eu cheguei do trabalho agora e não dá. E ainda há alguns que quando vêm, sabe como é que eles vêm? Trazendo um resto de tempo para Deus. Chega no banco, senta no banco, não tem ânimo nem para falar, glória a Deus. De tão cansado e desgastado que essa pessoa se encontra. Trabalhar é dignidade, mas não faça do seu trabalho um Deus na sua vida, porque isso entristece o Espírito Santo, e muita gente já não tem vigor para Deus, e nem para a sua família. Quantas famílias não conseguem, filhos que não conseguem ver o pai, porque o pai chega, a criança já dormiu. Quando o pai sai, a criança está dormindo novamente. E quando chega, a rotina continua. Filho cresce sem ter o contato do pai. Então, tem coisa, meu irmão, que não é bênção, não, é maldição. Tem muita gente dizendo, Deus abriu a porta, foi Deus nada. Deus quer te tirar da presença dele. Deus quer te afastar da presença, da comunhão, da unção que você tinha. É melhor você ter pouco, mas estar na presença de Deus, do que você ter salário abençoado e não ter mais a graça e a unção do Espírito Santo. Cuidado com essa idolatria chamada trabalho oculta. Não tem mais tempo. Leva lá o meu dízimo, mulher, leva lá, porque eu não tenho mais tempo. Deus nem recebe.
Porque Deus quer ver você abençoado sim, mas Deus quer você firme na presença dEle, dando glória a Ele e agradecendo todos os dias pela vitória. Cuidado para não endeusar o Deus chamado trabalho, que tem sido um obstáculo na vida de muitos cristãos, que diz professar o nome de Jesus, e tudo para ele agora é trabalho, é trabalho, é trabalho, trabalho, é trabalho, e dá trabalho para a igreja. Que o pastor está ali todo dia, irmão, cadê você? Estou cansado, estou trabalhando. E com esse negócio de coronavírus aí, o cara deu um espirro, irmão, não quer vir para a igreja mais. Qualquer coisinha, senti uma dorzinha de cabeça, estou com sintomas. Irmão, você está profetizando maldição sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mesmo que o mal venha, ele não vai prevalecer contra a sua vida. Em nome de Jesus, coronavírus do inferno, demônio, se é vírus criado em laboratório na China, onde quer que seja, não tem poder sobre a minha vida, porque o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer tipo de vírus. E nós precisamos tomar cuidado, que a gente fala muito de idolatria, imagina só santo na parede, madeira, Deus de madeira, de barro, de pau, de ouro, de prata, e nós estamos praticando idolatrias ocultas dentro da casa de Deus a todo instante. Cuidado, porque o Deus que nós servimos é um Deus sensível, é um Deus que é zeloso, um Deus que cuida daqueles que são seus. Então esta palavra serve tanto para nós como para católicos, para outras religiões. O que nós temos feito do Deus que nós servimos? Qual tem sido a prioridade dele em nossas vidas? Terceiro ponto, o Deus da vaidade. Deus da vaidade. Mas eu acho que não tem ele por aqui não, né? Deus da vaidade. Olha, presta atenção, Deus da vaidade, Deus do dinheiro e dos bens. E a Bíblia vai respaldando, porque no livro de Jó, capítulo 15, 31, sabe o que a Bíblia vai dizer sobre a vaidade? Olha bem, não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque vaidade será a sua recompensa. O sábio Salomão falou que tudo é vaidade, irmão. Não é idade não, é porque está indo, como disse Davis Carvalho, vaidade, não é por causa da velhice não, é porque Salomão teve palácio, Salomão foi o homem, e é considerado o homem mais rico da história, mais inteligente, porque Deus lhe deu sabedoria, ele possuiu 700 mulheres, não é isso? 300 concubinas, e teve milhares de mordomia. Agora imagina bem, o que faltava na vida de Salomão? 700 mulheres, 300 concubinas, tinha carro, tinha ouro, o ouro vinha transportado pelas embarcações, um ouro chamado ouro de Ofir, que era o melhor ouro existente, chegava tudo nas mãos dele, mas no final da vida, se nós olhar no livro de Eclesiastes, ele fala o quê? No capítulo 3, para tudo há um tempo determinado, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de espalhar pedra, há tempo de ajuntar pedra, há tempo de paz e há tempo de guerra. Então ele vai perceber aí lá no capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai dizer o que assim: jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? O sábio Salomão compreendeu na sua velhice que tudo é vaidade. E se nós queremos agradar o nosso Deus, nós não podemos endeusar um Deus chamado vaidade, de querer, narizinho para cima, empinado, querendo sempre ser o melhor do que todos, porque Deus não está operando, e está cheio de cristão dizendo ser adorador do Senhor, que está precisando descer na olaria de Jeová, para Jeová trabalhar o seu caráter novamente.
está cheio de pessoas, cheio de vaidades. O crente vai andar mulambento de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Você que está aqui, você que está me assistindo, você está compreendendo o que Deus está falando. Crente anda bonito, anda cheiroso, cheio da graça de Deus, mas não tem negócio de vaidade não. Porque vaidade é um mal do século 21 que tem destruído vidas e mais vida em busca de uma perfeição. Então, Jó falou sobre isso no capítulo 15, agora Mateus 6, 24, a Bíblia vai dizer assim: não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e odiar ou aborrecer o outro. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, bem nos olhos dele, diga assim: Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia vai dizer que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Então entenda isso, que o Deus que nós servimos, nós vamos ter que servir a Deus ou ao diabo. Nós vamos ter que agradar o Senhor ou não vamos agradar a Ele. Não existe meio termo para Deus. Aí alguém estava em cima do muro, aí do lado do céu e do outro lado o inferno. E alguém olhava para o muro e dizia assim, quem estava do lado do céu: vem para cá, vem para cá. Mas do lado do inferno ninguém chamava ele. Aí ele perguntou assim: mas por que me chamam para o lado do céu, para mim ir para lá, e do inferno não chama? Aí lá no inferno responderam: porque quem está em cima do muro já é nosso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou nós vamos ser cristãos verdadeiros, autênticos, com devoção sincera, ou nós seremos enganados e estaremos enganando a nós mesmos. Então o mal do século, o Deus da vaidade, o Deus do dinheiro, a Bíblia diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e as riquezas. Lembra do jovem rico? Quando chegou para Jesus dizendo: eu tenho feito todas essas coisas, conheço todos os mandamentos. Aí Jesus vai falar assim: agora vende tudo que tu tem e divide para os pobres. A Bíblia diz que ele se entristeceu e se retirou muito triste, porque possuía muitas herdades ou propriedade. Sabe o que é isso? Deus chamado dinheiro. Tem gente que faz do seu dinheiro tudo. Tem gente que idolatra o que ele tem, o salário, os recursos. Gente que humilha outras pessoas porque não tem o que ele tem. Pessoas que zombam das outras quando vai contar uma bênção na igreja. Tem gente tão idolatrando as riquezas que ele não consegue compreender a alegria do próximo. Porque às vezes o irmão chegou aqui e disse: Deus me abençoou, e na rua eu achei R$10. Deus me abençoou e eu consegui comprar uma bicicleta. E alguém diz: isso é bênção, tem coragem de contar isso na frente da igreja? Irmão, cada um valoriza aquilo que tem. Não é porque você anda de limusine, porque você anda de helicóptero ou de jatinho, que vai menosprezar aquele que tem pouco. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Mas tem gente que pisa no pobre, e isso são pessoas que estão endeusando o seu dinheiro. Quando nós falamos de bens, nós vamos ver Deus dizer em Mateus 6, 19 até o 21 que: não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consome, e o ladrão mina e rouba. Não adianta, está aqui, ó. Se o ladrão entra aqui, ele mina e rouba isso aqui. E aí, se a nossa fé estiver nisso aqui? Quantas vezes aqui nós chegamos aqui em tempo passado e olhou aqui, não tinha nenhuma caixa quando o dia amanheceu? E aí, vamos parar, vamos desistir? Não, o Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Mas tesouros e aquilo que está aqui na terra está sujeito, irmão. Então não coloca o coração no carro, não.
Não coloca o coração na fazenda, na posse, não coloca o coração naquilo que Deus te deu, não. Tenha tudo como se não tivesse nada. Eu lembro que eu tinha ainda garoto, morava ali na 1 Leste, onde o Jefferson Alves mora hoje ali, e ali tinha um velho que morava 2 lotes para frente do nosso, e aquele velho tinha um Opala. Agora pensa num Opala bonito, impecável, você olhava por dentro e por fora assim, ele era cor de abóbora, mas via a pessoa nele. Então ele lustrava e limpava, e organizava, e colocava lá, e ajeitava, colocava e forrava a lona em cima. Quando chegava no outro dia ali, aquele cuidado, passava, andava na rua, chegava lá, limpava a roda. Aí um dia ele bebeu umas e cortou ali para o rumo do setor sul ali, naquele trevo ali do retalhão ali, bah, outro carro veio e bateu. O homem morrendo, irmão, sangue jorrando na cabeça, no nariz, e o povo levando o homem. Nós, naquele tempo, quando acontecia um acidente, todo mundo via, nós correu para lá, menino quer ver tudo, e corremos. Quando chegou lá, o povo querendo socorrer ele, e ele, meu carro, cadê o meu carro, cadê o meu, moço, é a sua vida. Sabe o que é isso? Idolatria chamada bens. Tem pessoas que perdem o emprego, perdem um bem, sabe o que é que essa pessoa faz? Não vou mais ser crente, perdi meu carro, perdi isso, irmão, e o que isso tem a ver com a nossa fé? Isso aí vai apodrecer tudo, um dia vai acabar, e no céu aonde você vai, ninguém leva nada não, e no caixão, ninguém nunca viu gaveta nem caixão, viu? Cuidado, porque tem gente achando que vai levar essas coisas lá para o cemitério. E ainda naquele tempo antigo, ainda enterrava alguém com umas peças de ouro, mas hoje se enterrar, o povo vai lá e arranca de noite. Irmão, vai lá e vai abrir o túmulo, vai roubar os pertences que a pessoa tem. Quando descobre que a pessoa tem um dente de ouro e foi enterrado ali daquele jeito ali, a pessoa vai lá e abre e arranca o dente de ouro do defunto. O que nós levamos dessa terra para o porvir? Nada. Jesus não falou sobre o rico e o Lázaro? Um tinha abundância e o outro não tinha nada, vivia mendigando. Então, em nome de Jesus Cristo, cuidado com Deus chamado vaidade, com Deus chamado dinheiro, porque isso é perigoso. Com Deus chamado bens. Agora veja bem, vivemos em dia onde as pessoas estão idolatrando o próprio corpo. Pessoas estão idolatrando o próprio corpo, idolatrando a beleza. É excesso de cuidado. Tem gente idolatrando o corpo, a beleza e excesso de cuidado. Tem pessoas que querem andar malhadinho. É errado? Não, você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, porque é templo e morada do Espírito Santo. Está aqui o Wesley ali que faz academia todo dia, né? Treina pessoas. É errado? Não. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite não é que o crente tem que chegar e ficar igual o pastor Roberto desse jeito aqui, não, porque também estou errado. Chega lá, come, vai dormir. Chega lá, come, não faz uma atividade física. Eu preciso cuidar, eu sei disso, mas se também eu começo com excesso, buscar aquilo que é vaidade, aquilo que nós queremos que tudo esteja no devido lugar, nós cometemos pecado, porque começamos a idolatrar o nosso próprio corpo. Cuida da sua saúde, faça exercício físico, mas sempre lembrando que a honra e a glória é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele é a prioridade em nossas vidas. Tem deuses chamado vaidade da posição, reconhecimento pessoal. Você sabia que tem gente que se você, eita meu Deus do céu, é forte o que eu vou falar aqui. Tem gente que se não reconhecer o que ele está fazendo dentro da igreja, ele sai da igreja.
Ah, mas pastor só fala de fulano, só fala de ciclano, não falou em mim. Irmão, isso é um Deus. Cuidado, porque a honra e a glória é para Jesus. A Bíblia diz que aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, porque o Deus de Israel em oculto conhece e sabe o que você está fazendo, e Ele mesmo te recompensará. Então não saiba a tua mão esquerda o que fez a mão direita, e não busque a glória para si. Tem gente que é assim, se fizer alguma coisa ele quer apresentar. Deixa eu contar aí que eu fiz isso, deixa eu contar aí que eu sou o pregador do momento, eu fiz o sucesso fulano de tal. Irmão, isso é endeusar, isso é vaidade. Cresça o Senhor e que nós venhamos diminuir. Uma certa feita na vida ministerial, a gente vê tanta coisa. Uma vez chegou um obreiro para mim e falou: pastor, o culto lá foi uma bênção, no lugar lá naquela noite. Eu falei: é mesmo, que bênção, glória a Deus. Aí ele falou assim, eu não perguntei quem era o pregador, porque o culto foi uma bênção. Ele falou assim: e o pregador era eu. Uai, é desse jeito. Tem gente que ele acha que a obra de Deus está andando por causa dele. Pessoas que por causa do dinheiro, pessoas que por causa de vaidades pessoais, estão achando que é melhor do que as outras. Se eu não fizer, se eu não estiver aqui, nada acontece. Irmão, não pode faltar é a presença do Espírito Santo. Se tem a presença de Deus na vida do mais simples que seja a pessoa, o homem ou a mulher, Deus vai usar, e o milagre vai acontecer, e vidas vão ser libertas e transformadas para a glória de Deus. Posição, pessoas que têm prazer em ser reconhecidas publicamente entre as pessoas, isso é um Deus. Vaidade, ó, lá em cima. Também não se esqueça, bens materiais e dinheiro. Uns estão escravizando nas dívidas por causa da vaidade pessoal. Tem pessoas que estão endividadas por causa de vaidades pessoais. Tem pessoas que é o seguinte: ele não pode ver o irmão com alguma coisa, e o irmão chega aqui e mostra a chave do veículo, ó, Jesus me abençoou, irmão, quero orar, agradecer a Deus, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Ele fala: ué, o irmão, o salário dele é menor do que o meu, eu vou comprar também, que eu não vou ficar para trás. Nós estamos falando aqui com a igreja brasileira, estamos falando com pessoas no Brasil e no mundo, e nesse momento é a realidade que a igreja cristã está vivendo. Pessoas competindo dentro da igreja, pessoas querendo umas serem melhores do que as outras dentro da igreja, e nós precisamos tomar cuidado em tudo que é em excesso, meu irmão, é perigoso. Ah não, mas fulano comprou isso, eu vou comprar a roupa fulano de tal. Uma vez dentro da igreja aqui, disputa de mães comprando roupa para filho de marca. Aí falou: mas eu comprei da Lilica. Ela foi lá e comprou da Lilica também, pastor. Eu falei: gente, amadurece. Agora enrolou, eu compro uma roupa, quando eu chego lá, ela olha no outro culto, a menina dela está vestida com a mesma roupa, igual, até a mesma cor. O sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos estar com muitas idolatrias ocultas, sem perceber que nós estamos desagradando ao Deus que nós servimos, queridos e amados irmãos. E nós entendemos o quê? Que a avareza é um perigo, viu? E a avareza tem andado presente na vida de muitas pessoas. Agora, o que é avareza? Olha bem, nós sabemos que é idolatria. Primeiro, olha o que diz Colossenses capítulo de número 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a piedade desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria.
Então a avareza é idolatria. E o que é avareza? Avareza é nada mais de que a pessoa cobiçar algo que Deus não lhe deu. Como é que é? Avareza é a pessoa cobiçar algo que Deus não deu a ele. Ah, mas fulano canta bonito. Ah, eu preciso cantar desse jeito. Ah, mas fulano tem uma roupa, uma casa, olha como é que é a casa de fulano, ele não tem. Aí ele olha e vê aqui, isso é avareza. E você sabia que o avarento, ele não quer ter um sapato, uma casa, um carro igual ao seu, não? Ele olha até a esposa do fulano e ele fala assim, mas que mulher bonita, organizada. Ele não quer uma mulher igual à sua, ele quer a sua. Ele não quer um carro, ele quer o seu carro. Se ele comprar um carro igual ao seu, ele não está satisfeito. O avarento é assim, ele quer aquilo que é seu. E isso é idolatria. E isso está cheio dentro das igrejas. É a realidade da igreja do século 21, aonde não existe mais paz, mais harmonia, mas as igrejas têm se tornado lugares de competição, lugares de apresentação de quem canta melhor, de quem prega melhor, de quem se apresenta melhor, e a glória de Deus está distante da igreja, que está vivendo o tempo como no dia que a arca foi levada e acabou, foi-se a glória de Deus faz tempo, mas nessa noite Deus está falando comigo e contigo aqui, volte aos princípios, volte à humildade, porque Deus ainda tem milagre para operar nas nossas vidas. Essa é a grande realidade, igreja do Senhor, é a avareza. Eu vou ter que falar isso de novo aqui. 2 mendigos andando pela estrada, e aí ia de uma cidade para outra, e de repente passaram em cima de uma ponte, aí olharam e viram um baú dentro do rio, aí eles desceram, puxaram o baú, e quando abriram o baú estava cheio de ouro. Aí ele disse, eita, agora nós estamos ricos. Agora vamos fazer o seguinte, nós não temos força para levar, nós estamos famintos e fracos. Fala o seguinte, tem uma cidade a tantos quilômetros, você vai lá, e eu fico vigiando o ouro aqui. Quando você chegar, nós come e leva, porque aí nós temos força. E assim fizeram, um foi levar o ouro, foi lá, comprou, foi até a cidade, chegou lá, comprou a comida. Mas o avarento, irmão, ele pratica a maior das idolatrias. E quando ele chegou, aí no meio da estrada, ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou levar essa comida para ele. Quando ele chega no local, com a comida, o seu amigo vem com um pedaço de pau e bate na cabeça dele e mata. Aí ele caiu morto. O amigo dele, ganancioso, avarento, porque o avarento é assim, ele quer tudo para ele, ele não quer dividir nada com ninguém, ele quer tudo para ele, tem que ser tudo dele. Aí de repente ele pega ali dentro daquela avareza, com aquela agonia, e vai lá e come a comida. Quando ele vai para pegar os bens que eles haviam achado, o ouro, ele cai também morto. Sabe o que aconteceu? Todos os dois eram avarentos. O outro foi comprar comida, colocou veneno na comida, falou, eu vou matar ele, que o ouro é só meu. E o outro falou, quando ele chegar eu mato. Ninguém ficou com nada. Precisamos tomar cuidado. A avareza é um tipo terrível de idolatria. Para encerrar nessa noite, 4º e último ponto, Deus da família. Meu Deus do céu. Espera aí, pastor Roberto. Deus da família? É. Mas existe. Existe. Está na Bíblia, está. Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quem ama mais o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou a sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. É interessante que Deus une o casal
para que eles venham gerar filhos, não é verdade? Essa é a bênção do Senhor, essa é a posteridade do Senhor. Salmo 128 fala sobre a bênção de Deus sobre a família. Deus abençoa a família, sim, nós aqui somos uma grande família. Agora, a partir do momento que nós começamos a colocar a nossa família em primeiro projeto, nós começamos a cometer idolatria oculta. Como é que é isso aí, pastor Roberto? Quando eu começo a priorizar demais a mulher, o esposo, eu sem esse homem, homem, eu não vivo, pelo amor de Deus, eu não consigo viver, cuidado. Esse menino, ninguém toca no meu filho, não fala nada não, e se tocar vai arrumar confusão comigo, e aquela coisa, aquela loucura, isso se chama idolatria. Nós sabemos que o nosso ministério começa aonde? Dentro da nossa casa. A base do nosso ministério é a nossa família, mas que a nossa família não seja pedra de tropeço entre nós e o nosso Deus. Tem gente que idolatra tanto filho que Deus tem que tirar o filho para que essa pessoa retorne para os pés do Senhor. Tem pessoas que idolatram tanto o marido que o marido daqui um pouco Deus tira porque ela não consegue mais buscar a presença de Deus, ou vice-versa, marido ama e admira tanto a mulher, idolatra tanto a mulher que aí chega um ponto que Deus vai tirar. Idolatria oculta chamada família. E o tempo vai passando e nós vamos perdendo as bênçãos de Deus. Nós vamos perdendo as vitórias que Deus tem para nós. Mas Deus tira, se for preciso tirar, Ele tira. Aquilo que nos atrapalha a servir o Senhor, Ele vai tirar. Se é o Deus chamado emprego, se é o Deus chamado família, ou chamado qualquer situação, Deus vai lá e tira. Se é vaidade, dinheiro, bens, Deus tira tudo, para que a pessoa venha reconhecer que sem Deus ele não pode viver. A Bíblia vai dizer o seguinte, no capítulo 21 de Gênesis, conta a história de Abraão e Sara. Abraão recebeu promessa estando em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, onde o seu pai fabricava ídolos. Agora imagina alguém que também tinha a mesma visão do que seu pai, porque aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Ou seja, naturalmente alguém quando tem uma profissão, o filho vai seguir aquela mesma profissão. Então Abraão mora junto com seu pai fabrica ídolo, e Deus vai falar com ele e dizer: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu tenho uma grande obra contigo. Estou eu fazendo uma grande promessa para ti. E ele sai, e a Bíblia diz que ele passa muitos anos esperando a promessa se cumprir. E a promessa acontece. Os anjos vão visitar a tenda de Abraão, e quando ele visita, Sara até fica rindo. Sabe por quê? Ele já estava quase com 100 anos, 99 anos. Aí o anjo vai entrar na tenda e vai dizer assim: ei, a sua esposa vai dar à luz e vai ter um filho. Sara com 89 anos vai olhar e falar assim, ela começa a rir: como é que uma mulher velha com 90 anos vai gerar um filho? O anjo disse: há 1 ano nós vamos voltar aqui e a criança vai estar aqui. E quando ele faz isso, a criança realmente ela engravida e dá à luz a um filho que se é chamado Isaque. Agora no capítulo 21 nós percebemos o quê? Que depois que Isaque nasceu, Abraão começou a cometer o erro da idolatria familiar. Como? Porque Abraão agora começa a idolatrar Isaque. Mas como, pastor Roberto? Leia o capítulo 21, que você vai entender que ele deixou de oferecer altares ao Deus de Israel e começou a oferecer banquetes, só vivia de festa. Agora aquele que era levantador de altar, que aquele que adorava, agora virou um crente festeiro. Fala assim, pastor Roberto, mas o que aconteceu no capítulo 21 de Gênesis?
Deus vai pedir o seu filho em sacrifício. Abraão, vá a uma das montanhas que está em Moriá, e lá sacrifica o seu filho em holocausto a mim. Cuidado para não endeusar família. Nós não vivemos sem Deus. Ame o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, trate, cuide, zele, mas sempre é Deus em primeiro plano. Sempre é Deus em primeiro lugar. E quando Abraão, muito obediente a Deus, vai oferecer o seu filho, Deus não precisa fazer isso, está aqui o cordeiro para o holocausto e tudo ficou tranquilo. Mas é um exemplo que muitos crentes estão precisando voltar a Moriá. Tem muitas pessoas precisando voltar às origens para buscar a presença de Deus. Agora, para nós encerrarmos, há outros deuses como tecnologia. Tem muita gente idolatrando a tecnologia. Tem muita gente que não está mais conseguindo se desprender do celular, do smartphone, do celular, do computador, porque estão presos e estão fazendo da vida deles, através da tecnologia, tudo para eles. Se tem gente que é o seguinte: se ele chegar num lugar e falar, como é que é o número, a senha do Wi-Fi aqui? Tem gente que quando vai na roça, chega lá, não tiver internet, fala assim, ixi, eu não vou não, lá tem internet, tem não, então eu não vou não. Sabe o que é isso? Deus chamado tecnologia. A tecnologia nessa noite aqui é importantíssima, porque através dela nós estamos alcançando o Brasil e o mundo, através dos meios de comunicação que é a internet. Mas nós não podemos fazer da tecnologia um Deus esporte. Você viu o que aconteceu esse ano? Brecou tudo, lacrou tudo, não pode ter futebol, e o povo que era apaixonado, idolatrava futebol, idolatra jogador, e gente idolatrando o ídolo, irmão, de crente falando meu ídolo, irmão. Faz isso não. Esse negócio de cantor gospel, falar que é ícone, isso é gente que já perdeu a visão e a unção faz tempo, porque o único que merece ser glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja não precisa de ícone, a igreja não precisa de artista, a igreja não precisa de pastor renomado para elas viver a graça e o poder de Deus para vir ao culto, não, porque tem gente que só vem num culto se tiver gente de nome, gente que tem renome, gente que é conhecida, aí ele vai, mas se não tem, não vem. Cuidado com um Deus chamado esporte. Tem gente que não vem para um culto se tiver uma final de um campeonato, ou então a final de um brasileirão aí, o Flamengo que está ganhando, aí tem nego, eu não vou não. Ainda mais se tiver prorrogação aí, porque às vezes o jogo, e aí tem jogo que cai bem na hora do culto, aí o nego fica agoniado, aí tem uns que vêm porque está escalado, aí fica com a cabeça aqui pensando lá, será quem é que fez o gol, será quem que ganhou? Meu Deus do céu. E Copa do Mundo então, imagina agora, a luta que não é. Os pastores chegam na igreja e quando olha para um lado para o outro, pouquíssima gente, quando dá horário de culto. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes a gente fala tanto sobre idolatria, e estamos praticando a mesma, sem percebermos que estamos praticando. Para encerrar, Isaías 42, versículo 8, diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então vamos colocar Jesus no lugar que Ele merece, igreja. Vamos, fica de pé. Vamos colocar Jesus no lugar que Ele merece. Você que está aqui, você que me assiste através da internet, vamos colocar Jesus no lugar que Ele merece? Amém? Vamos ou não vamos? Então, coloque Jesus no centro da sua vida. Coloca Jesus no centro da sua vida. Porque se nós colocarmos Jesus na nossa vida só quando há um momento,
Pode vir, Jesus, agora o Senhor pode vir. Agora fica aí, Jesus, porque agora é só eu e o meu momento. Não. Coloca Jesus no centro da sua vida nessa noite. E deixa Jesus fazer milagres extraordinários na sua vida. Fecha os teus olhos e fala com Deus. Como é que você está diante do Senhor? Há tanta idolatria no mundo. Há tanta idolatria no mundo, diversas religiões, mas nós percebemos aqui nesta noite que a igreja cristã evangélica não está perdendo nada com idolatrias ocultas, pastor divino, presbítero Jefferson. Essa tem sido a grande realidade. Pessoas que dizem ser cristã, mas estão piores do que muitas outras pessoas, porque quando é para Deus, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, e Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus que divide a glória dele com ninguém, como nós encerramos aqui. Então esta palavra não é uma palavra voltada somente para religiões, é para todos nós, e principalmente para nós cristãos evangélicos, que estamos aqui nesta noite. Deus está dizendo: ei, não fará e não colocará diante de mim outros deuses, porque Ele é o Senhor, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: existe vários deuses, existe deuses que são chamados, reconhecidos, aleluia, como Buda, existe pessoas referências chamadas Maomé, existe outras pessoas que se tornaram e foram canonizadas, chamado Padre Cícero. Mas interessante que todas essas pessoas não tiveram a capacidade de dizer: eu sou o Senhor. Sabe por quê? Porque só um teve capacidade de dizer que ele era o próprio Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse tem domínio, esse tem autoridade, esse está acima de tudo e de todo. E a Bíblia vai dizer que somente a igreja evangélica cristã, e aleluia, celebra aquele que não está mais na sepultura. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está aqui nesta noite. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele não é o Deus dos mortos, Ele é o Deus dos vivos. Ele é o Deus dos vivos, Ele é o Deus dos vivos. Ele está presente na casa, Ele está entrando na tua família, Ele está entrando na tua vida. E se você, meu amigo, está assistindo agora, e você, aleluia, adorava outros deuses, entenda, aleluia, que Jesus tem um mistério grande na tua vida, e Ele quer mudar a sua situação. Oh, aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: uma aleluia, ele vale por 1000 glória a Deus. Eita, aleluia. Quando você dá uma aleluia, você está, em outras palavras, dizendo 1000 glórias a Deus, aleluia. E nessa noite a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Recebe o louvor dessa igreja nessa noite, Senhor Jesus. E se existe alguma raiz de amargura, se existe alguma idolatria oculta, seja destruída nessa noite, irmão Pedro. Jesus está destruindo, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Não, meu amigo, você que está aqui, você que está me assistindo, não se iluda com as coisas dessa vida, porque tudo passa, tudo acaba. Mas aquele que tem a presença de Deus, aquele que é um adorador por excelência, esse adora em todo o tempo. Você que é um adorador, adore. Você que veio para glorificar, glorifica. Você que precisa de uma cura, é só adorar. O segredo é adorar. A Bíblia diz que aquela mulher tinha um fluxo de sangue há muitos anos, 12 anos, mas ela vai tocar, vai adorar e vai ser curada. A Bíblia diz de um homem que estava à beira do tanque há 38 anos, tocou e foi, aleluia, curado, liberto, porque Jesus disse: levanta, toma sua cama e vai embora, porque você adorou, porque você glorificou. Ah, Bartimeu, recebe a cura, porque tu adorou, glorificou o nome dele. Ei, aleluia.
aleluia. Deus está curando pessoa, Deus está entrando na tua casa, Deus está purificando o sangue, Deus está lavando as suas vestes, Deus está trazendo de volta a alegria da salvação. Seja curado, seja renovado, seja purificado, e toda marzela, toda idolatria seja queimada agora. Sai idolatria da avareza, sai idolatria da vida dessa pessoa, sai idolatria chamada prazer, sai idolatria chamada trabalho, sai idolatria chamada vaidade, dinheiro, bem, sai idolatria chamada família. Aqui não há lugar para idolatria, há lugar para um Deus que merece ser adorado. Você tem 1 minuto para adorar o teu Deus. O teu Deus, Ele gosta de ouvir a tua voz, e nessa noite você tem 1 minuto para adorar. Rimanchui bendebe show endebe ondo que hasui eliu bidegeremon chui bendela vasho. Ele é o Senhor. Ele está dizendo: eu sou grande, eu sou na tua vida, eu sou Deus, e quando me adorares de todo o coração, eu vou fazer milagre na tua vida. Mas deixa de lado os deuses, e me adora, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, diz o Senhor. Seja curado, seja liberto, seja abençoado aí onde você está agora. Seja curado para a glória de Deus. Levante as suas 2 mãos para o céu e diga assim: ô glória. Está fraco, ô glória. Aleluia. Diga assim: Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda Ele e glorifica bem forte ao Senhor. Vai dando glória, vai glorificando, vai dizendo: Jesus Cristo é o Senhor.